O Estado da Paraíba decretou, gente, ó, preste atenção, você que está aí que não sabe ainda sobre isso, decretou um estado de alerta e adotou medidas preventivas em relação à gripe aviária. E para entender mais sobre essa doença, hoje eu estou recebendo aqui o nosso pneumologista, Dr. Alexandre Araruna, e ele vai estar explicando um pouquinho sobre essa gripe aviária para a gente. Então, se você tiver alguma dúvida, se você estiver sentindo algum tipo de sintoma relacionado a essa gripe, então já manda pra gente sua pergunta, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda no nosso WhatsApp. A gente vai deixar aqui na nossa telinha para que você possa interagir junto conosco, tá bom? Doutor Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Manhã da Gente. Como vai? Tudo em paz, Marília. Bom dia. Estamos aqui. Bom dia, rapaz. É gripe aviária agora. O que é essa gripe aviária, doutor? Explica pra gente. Pelo amor de Deus. Haja gripe, viu? É virose, é gripe, é tudo. Mas essa aviária agora, explica um pouquinho sobre ela. Marília, historicamente falando, desde Hipócrates, antes de Cristo ainda, já haviam se detectados quadros de gripes, relatados, historicamente falando. E aí as várias gripes, tem vários modelos, a gente sabe que é vírus, né? E a gente sabe que, classicamente, a transmissão entre homens e seres humanos é o clássico que a gente conhece. Mas também já no século passado, né? E início desse século, 2003, 2008, nós começamos a ouvir a possibilidade, além da gripe ser transmitida de homem a homem, ser humano a ser humano, eventualmente a gente ter contato com animais, e aí a aviária, a gripe do frango, a gripe da aviária, a possibilidade dessa transmissão também vir a acontecer. Nós já fomos muito acostumados a ouvir que isso acontece lá pela Ásia, pela China, Vietnã, aqueles países lá um pouco distantes da gente. Mas ouvimos nos últimos anos, nas últimas décadas, de que há ida encaminhada para outras regiões, não só da Ásia, como a Europa, a Inglaterra, por exemplo. Mas sempre preponderantemente a transmissão de ave para o ser humano, e em especial aquelas pessoas que estão cuidando daquelas aves. Claro que alguns países, a China, por exemplo, hoje já se sabe que essa gripe da ave, do frango aviária, ela já é passível de ser transmitida de homem a homem, certo? Mas de uma coisa muito isolada. E o que é que está acontecendo recentemente? No Brasil, com esses pássaros silvestres, não as galinhas que a gente cria, não o pato que a gente cria, que daí a gente sabe que isso até então está tudo seguro. A gente sabe que essas aves que voam, que saíram de países adoentados e voaram para países, digamos, não acometidos, entre eles agora o Brasil, em especial na cidade de São Paulo, eles podem transmitir para outras aves que vão ficar lá naqueles lagos, nos rios, junto, contato, fezes, água, e eventualmente transmitir aquelas aves que são nossas moradoras daqui. Ou seja, as galinhazinhas que estão lá quietinhas estão guardadazinhas. Essas hoje não é o foco da gente. Eventualmente isso pode acontecer. Mas um patinho que está ali na lagoa. Um patinho silvestre, um animal que esteja solto, sim. Então, o que é que aconteceu? Até hoje a gente não tem nenhum caso humano aqui no Brasil da gripe aviária. Se você perguntar onde está, pelo menos detectado, certo? E oficializado, nós não temos. Nós temos aves que foram encontradas mortas aqui do Brasil e que na sua investigação confirmou-se que ela estava portando e morreu da gripe aviária. Então daí essa necessidade, em termos de Brasil, para a gente evitar as pessoas, eventualmente o morador chegar lá, ver uma ave morta no seu quintal, uma ave silvestre, uma ave da selva, ir lá querer tocar ou se alimentar ou ter o contato, que aí eventualmente pode haver a transmissão. Então é esse o objetivo dessas barreiras, dessas informações, para que isso não aconteça, porque a gente está agora ninguém mais inocente. A gente vai lembrar, Marília, que recentemente a gente chamou aquela gripe que veio lá da China de gripinha, de bobinha, e olha o que ela fez. Então ninguém é mais inocente agora de ouvir essas informações e deixar tudo acontecer por conta própria. Então a gente tem que começar a se conscientizar, claro, não de forma assim, desassistida, de forma, agora eu estou doente, vou pegar a doença, nada, mas a gente tem que ter mais medidas de prevenção. É essa busca, inclusive, do estado da Paraíba, onde a gente acaba de perceber. Eu já estava preocupada, eu disse, pronto, vou jogar os frangos que eu tenho em casa tudinho, as galinhas, não quero mais nenhuma. Já não ia mais nem comer, viu, doutor? Mas essa forma de contaminação, então, seria só através de um bichinho, sei lá, que venha de algum lugar e pôs numa água, ou se a gente realmente tiver um contato com aquele que já tem o vírus, digamos assim, a virose, né? E aí a gente também corre risco de vida, assim, em quanto tempo a gente
pega essa gripe e começa a se manifestar? Tem um prazo? Pronto, Ou digamos que uma ave que teve contato com a ave veio doente, essa ave nossa que está aqui na minha proximidade adoeceu, e uma ave que está solta, certo? Ela adoeceu e eventualmente eu tive um contato com ela de alguma forma muito próxima, e aí eu vou passar a ter os sintomas parecidos com a gripe que a gente está acostumado, Marília. Normal. É o nariz que escorre, uma garganta que dói, às vezes uma tosse seca, às vezes uma dor no corpo, uma febre às vezes mais de 38 graus. Então são sintomas muito parecidos com a gripe. Ela passa o tempo de incubação, que a gente também está acostumado, uma média de 2, 5, 7, 8 dias, mais ou menos. E quando começa a adoecer, ela também tem esse processo. A diferença na evolução, Marília, está exatamente na gravidade da doença. Sim. A gente está acostumado com a influenza, quando ela é comum, a mortalidade ser pequena, 2, 3%, mais ou menos, às vezes bem menos que isso. Depende muito da forma que o vírus chegou. Mas essa nova cepa, digamos, esse novo vírus, que a gente está chamando de gripe aviária, ele tem a mortalidade mais do que 60%. Ou seja, se 10 pessoas adoecerem, 6 vão cair doentes para morrer. Certo. Então, ou seja, a gravidade é maior do que, por exemplo, a que a gente está acostumado e que, por exemplo, está passando, por exemplo, hoje aqui no estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa. Tem como se prevenir? A gente tem como se prevenir dessas coisas para não pegar assim tão fácil? Perfeito. Então, aí a importância, Maria, de programas como o seu e a gente conseguir difundir à população que quando a gente avisa, olha, não tem proximidade com aves da selva, aves que não estão no nosso domínio, aves silvestres, é uma forma real de prevenção, certo? Agora, a vacina, ela é sempre importante. Vamos lembrar que quando o vírus é novo, nosso organismo não teve o contato ainda com o vírus. Então, a agressividade do vírus é sempre muito maior. Mas vamos lembrar também que a vacina, ela vai levar em conta as últimas cepas, digamos, os últimos vírus, vamos traduzir de forma mais simples, que recentemente tiveram acontecendo em outros eixos do mundo. E aí essa vacina é produzida e é mandada para o Brasil para que as pessoas se vacinem. Ou seja, a vacina é outra forma de proteção. Agora, digamos que a gente esteja em um ambiente que as pessoas estejam resfriadas, espirrando, tossindo. A máscara sempre é uma proteção, que é algo que, de certa forma, a gente vai ter que se habituar nesses momentos mais agudos, quando a gente estiver passando esses sustos, como a priori nós estamos, pelo menos por informação. E, na verdade, evitar a mão no rosto, né? Outras características que as pessoas aprenderam, de certa forma, agora com a Covid. Eu sempre acho assim que, principalmente quando a gente vai para médicos, quando a gente vai para hospitais, mesmo que você não esteja tão ruim, mas a outra pessoa pode estar gripada lá, vai ter um monte de gente doente. Eu acho que a gente deve estar com a máscara em todos esses lugares, principalmente esses lugares. O mercado também, acho que é importante, porque tem muita gente. Então a gente nunca sabe quem está doente, quem não está. Então é bom sempre estar prevenido mesmo dessas situações, né, doutor? Muito bom aí. Então a gente tem que se prevenir. Ô, Jai, tem algumas perguntas, né? Travou no sistema, mas tem como você ir passando para mim aqui as perguntas? Não tem como você atualizar. Travou lá o nosso WhatsApp. A gente tem até algumas perguntas de alguns telespectadores, mas como deu uma travada no nosso sistema ali, então não tem como passar agora. Mas, doutor, deixa aí suas considerações finais, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo agora, não só sobre essa gripe aviária, a gente sabe que tem outras viroses, outras coisas, e esse período também é bem acometido, né, a gente até algumas coisas, mas vamos deixar as suas considerações finais sobre isso. Após o Covid, Marília, e a população que nos assiste agora, nós saímos com alguns aprendizados. É importante a gente amadurecer e ter sabedoria, não pânico. Eu acho que a gente não pode dar com pânico, porque o pânico é um recado e que a nossa consciência não chegou no momento ainda oportuno de crescer. Então, toda vez que a gente ouvir essas informações, vamos tentar selecionar e usar. A doença hoje da gripe da ave aviária, ela não existe ainda no país chamado Brasil. Agora, nos cabe aí a sabedoria de nos ligarmos com as informações de forma, pelo menos, tecnicamente mais corretas. E quando, no meio de gripes que a gente está passando aqui na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, em pleno dito inverno nosso, a gente nos proteger. Se eu tenho uma minha defesa mais baixa, se eu tenho alguma razão que eu possa complicar, como o Maria bem colocou, a máscara é uma proteção. Se eventualmente eu esteja adoentado e quero proteger as minhas outras pessoas que estão ao meu redor,
eu também posso me antecipar, em vez de transmitir, usar máscara. Lavar as mãos sempre é um bom segredo. E ademais, vamos viver a vida com sabedoria e evitar o pânico, porque oficialmente a doença para o ser humano hoje não existe, mas existem as barreiras que a gente tem que continuar fazendo. Será que isso vai ser uma gripe estilo a nossa querida... Eu não gosto nem de falar o nome daquela bendita. Bendita ou maldita, sei lá. Não gosto dessa palavra mal, não. Mas enfim, mas será que ela vai ser assim, muito parecida com a gripe da nossa Covid? Vamos falar Covid? É melhor. Enfim, mas será, doutor, que ela vai vir assim, se uma pandemia? Porque começou assim, né? Lá do outro lado. Daqui a pouquinho o fulaninho viajou para lá, vem para cá, vai de gente para lá e para cá, acaba trazendo uma doença e aí começa a se manifestar. Será que ela vai ser estilo uma pandemia, doutor? Marília, tudo que a gente vê em nossas vidas, a gente tem que ler história. Sim. Então, quando eu vou falar agora, eu vou falar de história. Estima-se que a cada século, 1 a 2 grandes episódios de pandemias vão acontecer. E a gente está falando do trato respiratório. São as gripes. E a gente sabe que aconteceram lá atrás. E há uma perspectiva de acontecer também neste século que a gente já se encontra. A Covid é uma. A possibilidade de uma segunda é sempre real. A gente nunca sabe ao certo o que acontecerá. A gente sabe que existe uma chance de acontecer. Então, se existe chance e eu sei de história, vamos nos antecipar. A antecipação usa a participação da população. Só para a gente ter ideia, como essas viroses podem acontecer. Se eu, hoje, tivermos um acometimento de uma virose dessa, que seja difusa, facilmente passada de paciente a paciente, a gente estima que em prazo de 1 ano, mais da metade da população vai estar contaminada e infectada. Então é muita gente a adoecer em tão pouco tempo. Porque hoje a gente viaja muito, passeia muito, vai muito de avião e a tempo e a hora. Então qual é o nosso papel? Se a gente sabe que pode acontecer, nosso papel é amadurecer com sabedoria, usar a história e fazer hoje tudo que a ciência, com o real teor da palavra, pode fazer. Prevenções, medicações, vacinações, orientar as pessoas também como ter qualidade de vida, para na eventualidade de encontro com essas doenças, a gente ter um pouco mais de defesa e nosso organismo se sentir mais forte para o combate e, eventualmente, a exposição, a semelhança do Covid. Eu estou vendo aqui uma reportagem que eu entrei aqui, eu sou bem curiosa, e toda vez que sobre essas coisas eu já olho na internet. E aí tem dizendo aqui que essa gripe aviária ela já atingiu aves silvestres em alguns estados, como no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Ou seja, já adentrou aqui no Brasil, né, doutor? E aí não vem para Paraíba não, pelo amor de Deus, minha gente, com essa gripe. E aí, já entrou aqui em algumas cidades, né? Você falou São Paulo, citou alguma, né? Como São Paulo, que é uma grande cidade. Rio de Janeiro também é um estado grande, né, também. E algumas outras cidades, como eu falei agora. E aí, será que essa vai começar a se manifestar, doutor? Percebemos, Marília, que a gente está falando de aves que foram acometidas, né? Aves silvestres. Você falou silvestres, aves, né? que vivem na selva, não são aves que nós criamos. Né? Então, isso é fato que já adentrou no país e a possibilidade real de enviar o estado da Paraíba, entre outros cantos, ao longo do Brasil. Tanto é que a Paraíba sabe que a gente não cria fronteira para a ave, ninguém pede passaporte para a ave entrar. A ave adentra o estado, vai para regiões e ela vai lá, exemplarmente, como você bem colocou, vai para um lago, vai para uma foz, um rio, algum canto e pode encontrar com aves nossas e aí gerar o processo de transmissão. Isso é real. Daí a gente está informando e a gente percebe que a mídia também está acompanhando que as pessoas não devem se aproximar dessas aves silvestres. E claro, isso é um fator real, não quer dizer que essa proximidade à distância pode fazer a pessoa adoecer. Nessa informação a gente quer instruir, orientar e, claro, evitar o pânico. Na verdade, quando a Paraíba determina que eleva o seu grau de referência da vigilância sanitária, é a gente sabendo o que pode eventualmente vir a acontecer. E cabe o Estado todinho, como os estados do Brasil, estar acompanhando através de boletins, de análises criteriosas e sentinelas que o Estado tem ao longo da sua distribuição, para que pessoas eventualmente adoecidas ou contaminadas ou encontrando aves mortas, silvestres, possam orientar as autoridades e aí fazer em loco o que é de pronto papel de uma organização, para que isso evite
eventualmente de vir a aparecer, haja contato com outras pessoas e aí sim, isso possa se distribuir. Não disse aqui se pessoas foram infectadas, falaram só dos animais mesmo, pelo que eu li aqui bem rapidinho. Agora vai dar para liberar? Bora liberar então? Eu ia já liberar o médico, mas não vou liberar mais não. Vamos embora. Minha mãe é acamada, o risco dela é maior? Com certeza, se alguém, né, pegar essa gripe e passar para ela não vai sair de casa, não vai conseguir pegar. Mas se alguém de fora vier, né, doutor? Eu acho que... Mas essa colocação é importante, Marília, porque quando a gente fala de a minha saúde ser boa, eu estou levando só em conta a minha pessoa. Mas nós somos um dominó em sociedade. Isso. Eu sou saudável, vou pra rua, vou fazer minhas coisas, mas em casa tem alguém que tem um déficit. E essa senhora é um exemplo. Pode ser que ela realmente nunca vá se expor para fora, mas eu, ensino contaminado, chego a minha avó, minha mãe, o que um for, e por uma defesa boa e uma defesa frágil, eu passo para ele e para ela assim pode complicar. Daí a nossa sensação de que nós temos que nos proteger e proteger ao vizinho, ainda que nós não saibamos que possamos nós particularmente complicar. Ok, a gente está com o nosso tempo já bem esgotado, já falou aqui, mas eu vou ter que agradecer ao doutor mesmo. Obrigada pela sua participação, viu, doutor Alexandre? É um prazer, Marília. Obrigada mesmo, viu? Mas olha,